Gravando, sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula de técnicas construtivas, né? Técnicas construtivas, tecnologia das construções. O professor não está sabendo o nome da matéria, para vocês verem como é novidade também para o professor. Então, tecnologia das construções. Imagino que vocês estejam aqui alunos do design e alunos da arquitetura. Estou correto? Quem aqui é arquitetura? Por favor, dá um joinha, a mão, sei lá. Rony, Eric, Jasmine, todos. Alicia, eu perdi agora o controle. Alguém do design? Não? Ninguém do design, todos da arquitetura. Muito bem. Por que essa pergunta? Porque então eu não vou, eu vou me voltar mais para o macro do que para o micro, né? O design ele tem uma visão mais holística, mais internada, interina, né? De dentro da construção. Então eu vou falar mais externamente. Essa disciplina eu peguei antes de começar para dar essa aula, hoje à tarde, né? Eu peguei lá, dei uma lida nessa disciplina, dei uma lida no que ela ia versar, dei uma pequena olhada nas ACQAs, de maneira muito rápida, as ACQAs de vocês. Essa matéria não é exata, tá? Essa matéria ela é uma matéria discursiva, então dei uma pequena olhada também no que vocês iam versar ou discutir nas ACQAs de vocês. Eu vou deixar para falar especificamente das ACQAs nas aulas que vêm. Na aula que vem, deve ser semana que vem, na próxima segunda, vocês já vão ter compromisso comigo. Entrado na disciplina, lido o objetivo da disciplina, porque a maioria aqui não leu ainda, né? Lido o objetivo da disciplina, quais são os parâmetros, quais são os pontos de intersecção dela com o seu curso. Já vai ter entrado na sua CQA, então não deixem de entrar na sua CQA, começar a dar uma pesquisada a respeito da sua CQA, para na semana que vem a gente ser bem assertivo aqui. Porque aí eu começo a falar dos assuntos das CQAs de vocês e vocês começam a me questionar mais pontualmente a respeito das CQAs de vocês, e aí eu consigo ser mais assertivo do que falar de maneira bem genérica. E é justamente o que eu vou falar hoje, uma maneira bem genérica, tá? Então, eu vou começar falando para vocês, não trouxe slides, tá? A aula de hoje vai ser uma aula bem tranquila, não vou chamar de rasa porque é pejorativo, mas uma aula bem leve, bem tranquila, eu vou abordar alguns pontos que eu anotei aqui no capacete e sei que são importantes da gente discutir, tá? E eu gostaria mais, assim, muito da participação de vocês nessa aula, principalmente por ela não ser leve, não ser muito técnica. Então, tudo que eu vou falar aqui, empiricamente vocês têm conhecimento, empiricamente vocês já viram. Então, por favor, ponham para fora, vamos discutir as coisas, para não ficar simplesmente um catecismo aqui, né? Uma catequese, só eu falando e vocês falando amém. Tá certo? Bom, tecnologia de construções envolve as metodologias de construção e as tecnologias em si empregadas para a execução desse tipo de construções, né? Se a gente for olhar pelo rol da engenharia civil, nós temos aí tecnologias envolvidas desde o momento em que a gente vai começar aí a construção de uma cidade, né? Ou seja, as obras de infraestrutura, quais sejam as principais, né, gente? Nós precisamos abastecer a população de água, nós precisamos coletar esse esgoto nós precisamos tratar, e essa água que nós estamos também ofertando, nós precisamos tratar ou ter controle do que nós estamos entregando. Além disso, nós precisamos de fazer os arruamentos, né, as conduções de água pluvial, bueiro, boca de lobo, asfalto, demarcação de lotes, áreas de interesse comum,
Tudo isso antes mesmo de existir um tipo de construção, para que nós possamos escolher o método construtivo e aí entrar nas tecnologias construtivas, nós temos que pensar que isso tudo existe previamente. E na arquitetura isso é chamado de urbanismo, né? Que é a parte deste planejamento. Como vai. Eu não sei se vocês já viram, e de novo, vou pedir para vocês participarem da aula, tá, gente? Senão vai ficar muito, muito chato. Eu não sei se vocês já viram e como chama essa disciplina na arquitetura, em que você vê os tipos de urbanização, os tipos de cidade, cidade industrial, cidade-jardim, cidade circular, como é que vai se dar essa densidade demográfica? Vocês já viram isso? Já estudaram esse tipo de abordagem sobre as cidades? Já. Ah, tá. Estão vendo este período. Muito bem. Então, desde que o arquiteto entrega da sua prancheta o planejamento para como deverá ser a cidade, automaticamente a tecnologia da construção entra em cena para que faça com que aquilo seja possível, tá? Então, antes de mais nada, vamos repetir. Quais são os principais pontos nos quais nós temos que ter de infra para que uma cidade exista? Nós temos que ter esgoto, né? Então, se eu tenho que ter esgoto, o que eu preciso fazer? Como é que se coleta? Gente, como é que se coleta? Exceção em quem mora na zona rural ou um lugar onde não tem saneamento básico. Creio que todos que estão aqui devam estar em locais onde haja o saneamento básico. Mas se não for, vamos discutir as exceções também. Como é que vocês imaginam que seja essa coleta? Do momento que você abre a torneira para escovar os dentes, ao que você fecha essa torneira, para onde foi o seu cuspe, a pasta dental, a espuma e essa água? Como ela é conduzida? Alguém tem noção? Não, vocês não são muito participativos, eu já percebi que vai ser mais um monólogo mesmo. Bom, toda rua, a gente só fala cai na rede. Não, não entendi. Não entendi essa gíria, não, mas tudo bem. Ah, cai na rede, entendi. A rede de esgoto. A rede de esgoto é um tubo, na maioria das vezes, de diâmetro de 150 milímetros de PVC, em que passa num ponto distante aí 50, 60 centímetros da sarjeta, em que você tem obrigação, enquanto dono da casa, enquanto construtor, de levar o seu esgoto até este ponto, até no final da sua calçada. De lá, existe uma luva em que a tubulação está passando, é um T, tá? É um T, tubulação em formato de T. O cara vai lá, encaixa esse T, faz um furo no esgoto, vem com a tubulação sua, encaixa e pronto. Nós temos um novo ramal na condução de esgoto. Já falando de esgoto, né? Existem normas técnicas do Brasil e só para vocês terem ideia, né? Todo esgoto é obrigado a ter uma caixa de visita de 15 em 15 metros, tá? Não é possível você ter uma tubulação linear, um tubo de esgoto linear, com uma distância maior do que 15 metros. Nesse ponto, você tem que fazer uma caixa de visita, que é justamente para inspeção e desentupimento, tá? Então, é o primeiro ponto. Isso são coisas agregadas, porque eu estou falando em pré-tecnologia das construções, né? Para até chegar nas construções. Então, esse esgoto é coletado nas vias secundárias, que são as ruas, né? Isso vai cair nas galerias de esgoto principais, que estão nas avenidas, e daí ela é conduzida para o seu destino final, que é o ET, né? Que é a estação de tratamento de esgoto. Na estação de tratamento de esgoto, essa água
passa por diversos pontos de filtragem, filtragem mecânica grosseira mesmo, em filtros de brita, filtros de areia, desaceleração mecânica, separação por gradeamento, grades mesmo metálicas, onde vão ficando aqueles dejetos maiores. Depois, a esta água é adicionado fosfato de prata, eu não lembro exatamente o que é, para que haja a floculação e depois a decantação, e aí você tem aquela lagoa aeróbica, né, para que as bactérias aeróbicas venham a terminar ali de digerir aquelas bactérias anaeróbicas que estão ali naquela água, passa-se um tempo, é trocado de uma lagoa para outra, e aí sim isso pode ser depositado ou dado finalidade, normalmente para um rio. E esse rio, claro, é afluente ao mar. Então, aí é o sistema brasileiro, é o sistema correto de despejo de esgoto. Então, isso é pré-tecnologia das construções. Mas, para isso, utiliza-se tecnologia não voltada diretamente para as construções em que a arquitetura tem sua lente ou seu foco, mas voltados para isso, né? Porque aí nós já temos que usar retroescavadeira, uma tecnologia de construção, né? Um maquinário que entra aí, nós temos que usar retroescavadeira para fazer esses cortes e passar essas tubulações, nós temos que usar as usinas móveis de concreto, porque nós temos que fazer as estações de tratamento, elas são todas de concreto armado, que é o próximo assunto nosso. Nós temos que fazer, e aí, né, além do esgoto, nós temos que fazer a entrega de água para essa população. E essa entrega de água vem lá da adutora, lá da captação, né, um bombeamento do rio, ou então um bombeamento de poços artesianos, né? Nós temos os dois tipos, por exemplo, eu vou contextualizar. Na cidade de Uberaba, Minas Gerais, o abastecimento de água é feito, é uma cidade de quase 400 mil habitantes, ele é feito baseado em um rio, Rio Claro. Esse rio abastece a cidade de Uberaba, e aí agora saiu uma verba para fazer uma construção secundária, que é para trazer água do Rio Grande. Os rios têm classe, tá? A saber, o rio tem classe 0, 1, 2, 3 e 4. Quanto mais alta a classe do rio, é o contrário, pior é a água, né? Então, nós temos aí o Rio Claro, que ele se encaixa num rio classe 1, né? Então, a água é extremamente indicada para o consumo humano, né? É óbvio que tem que se fazer a cloretação, né? O tratamento com cloro, mas altamente indicado para o consumo humano. E nós temos o Rio Grande, que, se não me engano, é classe 3 ou 4, aí já é um rio que contém metais pesados na água, não mercúrio, não aquele tipo de metal que está matando o índio e Yanomami em função de garimpo ilegal, não. Mas metais que contém na própria água, e aí o processo de limpeza dessa água é um processo mais caro. Mas é uma fonte secundária para que a gente não tenha problema de desabastecimentos em épocas de seca. E essa água, ela é bombeada e reservada. Reservada aonde? Dentro dos castelos de reservação, que são construídos em pontos estratégicos, viu, pessoal do urbanismo? Pontos estratégicos onde eu tenho níveis ou cotas, vocês já devem ter visto topografia, ou estão vendo topografia, onde eu tenho a zenital mais alta, né? O ponto mais alto. Para quê? Para que essa água seja entregue nas casas, nas residências futuras, as quais serão construídas pela ação da gravidade. Certo? Um outro exemplo, por exemplo, numa cidade menor, onde eu sou servidor, engenheiro servidor, por exemplo, a cidade de Aramina, no estado de São Paulo, onde lá nós já temos o abastecimento da cidade, aí estou passando de uma cidade de 400 mil habitantes para uma cidade de 7 mil habitantes. O abastecimento é feito através de poços artesianos, retirada a água do lençol freático. Então, nós temos furos lá de 150, 170 metros, bombeamento e reservação, de novo em pontos estratégicos da cidade. Então, daí eu preciso das construções, e aí a gente já começa a falar na tecnologia das construções para reservação de água,
e preciso abastecer essa população. Como é que abastece essa população? Através de manilhas de água mesmo, né? Tubulação e manilhas de água que também passam próximo da sua calçada e dali sai uma ramificação que vai dar lá no cavalete, lá no seu hidrante, certo? Além disso, nós temos os arruamentos, que são feitos com os maquinários de rua, né? Depois vocês prestem atenção aí. Nós temos as escarificadoras, nós temos os caminhões caçamba, nós temos as usinas móveis de asfalto, nós temos as vibroacabadoras, que é que faz o asfalto, os rolos compactador, o pé de carneiro, o rolo liso, todos são maquinários envolvidos nessa infraestrutura, cortes, encostas, taludes e etc. Se alguma nomenclatura que não for convencional para vocês, perguntem, comentem. Feito isso, chegamos na fase do loteamento, chegamos na fase da construção, certo? E aí, falando em construções, falando em habitações, obras unifamiliares, multifamiliares, públicas, privadas, para empresa, para escritório, para indústria ou para residência. Nós temos vários métodos construtivos passíveis de serem integrados ou aplicados. Na grande maioria das vezes, então, ponham isso na cabeça, e agora já é um conselho para arquitetos mesmo, ponham isso na cabeça, 99,9% das vezes, o sistema construtivo ele é misto. Ou seja, ele envolve uma série de materiais para formar uma casa final. Vamos pegar uma casa simples. Uma casa simples, que é chamada de casa de alvenaria. Numa casa de alvenaria, vamos pensar no começo da construção. Ela vem da base, e a sua base é a sua fundação, tem a ver com mecânica dos solos que vocês fizeram, né? Determinação da resistência do solo para que eu suba uma construção sobre ela. Ou seja, a mecânica dos solos te faz entender a estrutura de fundação, que lhe faz calcular se o peso daquela edificação se aquele solo suporta aquele peso daquela edificação, ou se ele não suporta, você vai ter que fazer agulhas, né, estacas mais profundas, ou então fazer um radia mais espesso, ou então fazer uma sapata corrida, uma sapata maior. Nós vamos chegar também, vou tocar nesse assunto já já. Então, partindo daí, nós temos a fundação da edificação. 99% das vezes, a fundação da edificação é de concreto armado. Então, já entendam aí. Tecnologia de fundações, pautada em concreto armado. O que é o concreto armado? É a adição do concreto com barras de aço, tá? Muito bem, Eric. O concreto, ele... Deixa eu colocar uma imagem aqui para vocês. Um segundo. Vou ilustrar isso melhor. Concreto armado. Não. Deixa eu pegar a apostila da engenharia. Vai ter um negócio legal aqui. Deixa eu dividir a tela com vocês aqui. Muito bem. Aqui vocês veem minha tela. O concreto ele é a mistura de cimento, água, areia e pedra, né? No caso, pedra a gente chama de brita. Isso é um concreto simples. O concreto é um elemento excelente para resistir a um esforço chamado esforço de compressão. Ó, quando a força entra no corpo, o esforço de compressão.
Quando você tenta esmagar qualquer coisa, o que você está fazendo é comprimindo as partículas, o arranjo molecular desse corpo. Você está tentando esmagá-lo. O concreto tem excelente comportamento à compressão. Só que quando você tem o esforço de tração é um esforço que sai do corpo. É o esforço da corda, por exemplo. Quando você está puxando uma corda, você está tracionando, você está tentando alongar as fibras do material. O concreto não tem boa resistência. Então, o que a gente faz para compensar a baixa resistência do concreto ao esforço de tração? Lembrando que um elemento na horizontal, por exemplo, uma viga prismática aqui de concreto, ela, vamos fazer um pilarzinho aqui qualquer, ela sofre esforços de compressão, de flexão, perdoe. Ó, ela faz isso até um momento fletor. Em algum momento nós vamos falar sobre momento fletor. E esse momento fletor faz com que comprima o bordo superior e tracione o bordo inferior. Então eu tenho esse esforço de entrar e sair, de forças fazendo isso, ó, puxando para cada lado. E aí, o que eu faço? Eu junto um negócio chamado armaduras, que nada mais são do que os vergalhões que são colocados dentro do concreto. Deixa eu ver. Ó, quando você vê aquela armadura num pilar, quando você vê a armadura em uma viga, quando você vê a armadura em uma fundação, o que nós temos aqui é concreto armado, certo? Nós temos aqui concreto armado. Já falando sobre isso, deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. É óbvio que nós não vamos entrar em cálculo, mas deixa eu mostrar para vocês aqui o caminho das ações. Eu tinha isso em algum lugar aqui. Não vai ter, né? Mas tudo bem. Vamos imaginar, peraí que travou minha tela. Pronto, destravou. Vamos imaginar aqui um edifício. Um edifício onde eu tenha aqui as minhas lajes, meus planos de laje, meus pilares e aqui a fundação. Como é que funciona isso? Os indivíduos, os móveis, os carros, tudo que é de nosso uso, por isso que chama-se carga acidental ou cíclica, descarrega em cima de quem? Das lajes. As lajes são sustentadas lateralmente por quem? Por vigas. E essas vigas, como elas não voam, né? Elas são sustentadas por quem? Pelos pilares. E aí, esses pilares descarregam as cargas para os pilares dos andares mais baixos, até que esses pilares descarreguem as cargas no seu receptáculo final, que é o solo. Então, novamente, né, fazendo um chamamento aí à mecânica dos solos. E essa estrutura, ela pode ser feita de quais materiais são os mais comuns? Ela pode ser de concreto armado, ela pode ser de madeira, ela pode ser de estrutura metálica, ela pode ser de light steel frame, LSF, ela pode ser de balloon frame, ela pode ser de bloco estrutural, ela pode ser de parede celular. Então, nós temos aqui uma gama, eu posso ter esquecido de alguma coisa, tá? Nós temos aqui uma gama de possibilidades para a gente estruturar essa construção. E eu falo com muita tranquilidade, que essa
esse princípio da escolha do material, que vai ser a estruturação da edificação, ele não parte do setor de engenharia, ele não parte do engenheiro. Pelo contrário, ele parte do arquiteto. É o arquiteto, na maioria das vezes, que define qual vai ser o método construtivo. Então, sem sombra de dúvidas, vocês têm que conhecer quais são os paralelos e quais são as vantagens e desvantagens de cada um dos métodos construtivos, um frente ao outro. Por exemplo, alvenaria, o método mais convencional, né? Então, eu fiz todo um círculo e saí lá da construção de alvenaria, né? Construção de alvenaria, os tijolos cerâmicos e essa alvenaria mais simples, aquele tijolo, aquele elemento vazado, quem não estiver entendendo o que eu estou perguntando, que eu estou falando, pergunte. Aquele elemento vazado, aquele tijolo, ele não é feito para suportar a carga. Então, ele é um elemento de vedação ou enchimento. O tijolo é um elemento de vedação. Tanto é que você corta, eu preciso abrir uma porta aqui. Se sua estrutura é feita de concreto armado, por exemplo, se ela é de estrutura metálica, se ela é de madeira com fechamento em alvenaria, você pode abrir e fechar a janela na hora que você quiser, um vão, um pano para fazer uma porta, para fazer uma janela. Quando é que você não pode? Quando você infringiu alguma norma construtiva, 6118, quando você infringiu a 6122, a 7122, a 6120, a 8800, a 6135, que são normas que nós vamos falar nas próximas aulas, que regem os tipos de cálculo estrutural em função do material. Então, em uma casa onde a laje não esteja descarregando direto em cima dos tijolos, ela tenha viga, ela tenha pilar nas extremidades, mesmo que você não enxergue, porque foi rebocado depois, né, que lá sumiu no meio da alvenaria, você pode abrir ali uma abertura, porque os tijolos são apenas fechamento. Então, vamos contar quantos tipos de tecnologia ou de materiais, e por enquanto eu estou falando só de tecnologias da estruturação, que é minha especialidade, né? Meu mestrado é em estruturas. Então, sobre cálculo estrutural. Não vou entrar em cálculo, mas estou falando sobre a escolha da estrutura. Pensem vocês, a escolha da estrutura. Se eu pego um projeto arquitetônico para construção em alvenaria, quantos tipos de estrutura diferentes eu tenho ali? Olha, eu tenho estrutura de concreto armado na fundação. Eu posso ter estrutura de concreto armado, que é o mais comum, estrutura de concreto armado na superestrutura. Quem é a superestrutura? Pilares, vigas e lajes. Eu tenho, em termos de estrutura, eu tenho madeira, na maioria das vezes, estruturas de madeira para o telhado. Eu tenho, que é mais investido ali? Nesse caso, não temos estrutura metálica, né? Mas é uma casa simples de alvenaria. Então, ela tem estrutura de madeira, estrutura de concreto armado e fechamento em alvenaria. Então, nós estamos falando aí de uma tecnologia de fechamento, estamos falando de concreto armado, estamos falando de estrutura de madeira. Então, em termos de estruturas, certo? Muito bem. Eu posso ter essa mesma casa com a estrutura em madeira e o fechamento ainda em tijolo, tijolo e argamassa. Eu posso ter essa casa com perfil caixa. Na aula que a gente falar sobre perfis metálicos, a gente vai falar sobre perfil caixa. Eu posso ter essa casa fechada com perfil caixa. E também a estrutura, tipo, a estrutura de galpão, aquele perfil caixa. Eu posso ter ela fechada como um galpão, uma estrutura de um galpão e o fechamento em tijolos. Depende da arquitetura. Então, repito, depende da arquitetura. Quando o engenheiro calculista ou um construtor pega um projeto arquitetônico,
no qual o projeto arquitetônico não mostra nenhuma viga e nenhum pilar, automaticamente o engenheiro entende que se não mostra é porque não é para aparecer. Se não é para aparecer, estrutura de concreto armado. Então, nós temos aí a estrutura mais utilizada no planeta Terra, que é concreto armado. Concreto é com vergalhões de aço carbono dentro desse material. Não, Eric. O engenheiro civil avalia, nesse caso. Onde há lacuna do arquiteto, o engenheiro tem que trabalhar. Mas nos casos em que a arquitetura já prevê esse tipo de estrutura, nós vamos trabalhar com isso. Por exemplo, Eric, imagine você vai fazer um projeto arquitetônico de um prédio. E aí, nesse prédio, você tem aí os pavimentos tipo. Vamos lá, o que é um pavimento tipo, moçada? Aquele pavimento que se repete, né? Aquele que a sala em cima da outra sala, que é em cima da outra sala, que é em cima da outra sala, o banheiro em cima do outro banheiro, que é em cima do outro banheiro, esse pavimento tipo. E embaixo, o térreo é diferente, porque o térreo você tem o salão de festas, o térreo você tem a portaria, e aí você tem garagens também. Então, o pavimento do térreo é diferente dos outros pavimentos. Quem que projeta os espaços da garagem é o arquiteto. Se o arquiteto projeta os espaços da garagem, automaticamente ele tem que projetar os pilares desse prédio. É ele que vai dar o espaçamento. Porque, o engenheiro, ele vai. Então, eu posso. As vagas de garagem você vai demarcar. Eu posso colocar pilar entre quantas em quantas vagas de garagem? O padrão é 2 a 3. Pula 2 vagas de garagem, um pilar. Pula 3 vagas de garagem, um pilar. Pula 2 vagas, um pilar. Pula 3, um pilar. Esse é o padrão. Mas se deixar tudo por conta do engenheiro, tudo vira caixinha, né? Tudo vira padrão. Então, quem é que determina essa quantidade de pilares em função do estacionamento? O arquiteto. Vocês concordam comigo ou não? Vocês acham que vocês podem entregar um projeto arquitetônico de um prédio sem posicionar os pilares desse prédio, nem que seja no estacionamento, aonde você vê? O projeto arquitetônico, tudo que você vê, tem que vir do arquiteto. O que você não vê, não. Está lá o pavimento tipo, você não está vendo nada no pavimento tipo, você não tem que se preocupar com isso. Mas no que é visível, você tem que se preocupar, que faz parte da arquitetura. Então, ponto. Vocês têm que saber tecnologia construtiva, vocês têm que saber o que é um pilar, quais são os esforços que um pilar é submetido, nós vamos ver isso em sistemas estruturais, quais são os esforços, como pré-dimensiona esse cara, qual que é a distância para colocar um entre o outro, e aí é comigo, aí entra nessa parte mais profunda, e vocês têm que escolher o material. Ponto. Eu queria falar só de material. Por quê? Porque se você escolhe para um prédio, se você escolhe para um prédio de 15 pavimentos, pilares pequenos, pilares de 40, 50 centímetros, pilares de 20 centímetros de largura por 50, com espaços grandes entre si, automaticamente aquela solução é estrutura metálica. É estrutura metálica, concreto armado não vai atender. Um pilar central de um prédio de 15 pavimentos, esse pilar tem que ter pelo menos 1,20 m de comprimento, por uns 50, 60 de largura, um pilar muito robusto. Se eu não consigo locar 5, 6 pilares nessa ordem, 80, 90, 1 m e tanto, eu preciso de uma outra tecnologia que não concreto armado. Então, automaticamente, o arquiteto está fadando a construção a ser de estrutura metálica, mesmo que ele não queira. Outra coisa, você é arquiteto, não tem problema, não tem drama. Você vai lá e esquece o prédio, casa. Você faz lá, projeta uma casa, faz todo o seu estudo de insolação, todo o seu estudo de temperatura, ventilação cruzada, e aí você chega na conclusão de que você precisa de uma porta de 10 metros de comprimento, uma porta de vidro de 10 metros de comprimento. E aí, deixa eu dividir minha tela aqui de novo. Eu vou fazer um desenho aqui bem.
Bem simplório, viu, gente? Não, bem simplório. Eu não vou abrir o AutoCAD aqui, não. O computador está muito lento. Para a próxima aula eu vou trabalhar com vocês umas imagens, mas esse computador está lento demais para isso. Então imagine o seguinte, imagine um corte que nós temos aqui, ou uma fachada qualquer. Vou fazer uma fachada aqui. Beleza, eu tenho essa parede. Oh, meu Deus, eu tenho essa parede. E aí, aqui, vamos dizer que são duas, né? Aqui eu tenho a laje separando o pavimento de cima do pavimento de baixo. E aí, aqui em cima, eu tenho, por exemplo, uma janela grande, uma porta, que ficou horrível, né? Porque eu tenho toque. 2,10 de altura e etc. E outra janela aqui, igualzinha a essa, do lado de cá. Beleza. Mas aqui embaixo você quer uma porta. Não é isso. Você quer uma porta inteiriça de vidro. Então, isso tudo aqui é uma abertura. Você fez isso. Isso daqui é uma abertura. Lá no fundo, suponhamos que lá você tem uma piscina, um jardim, qualquer coisa. E aí vamos falar que o seu terreno seja de 15 de largura, e aí o praxis você deixou aqui um corredor, estou criando uma situação hipotética, você deixou aqui de cá um corredor de 1,5 m, você deixou de cá um corredor de 1,5 m, então aqui você atendeu às normativas de 90% das cidades brasileiras, tá? 90% dos condomínios, Cirela Landscape, Dama, esses moradas todos eles, 1,5 m pegar da face externa da edificação à face externa do muro, 1,5 m, você atendeu. Então, se nós pegarmos um terreno de 15, só para vocês pensarem comigo, acompanhar comigo o raciocínio, nós temos um terreno de 15 metros de largura. A gente vai tirar 15 centímetros de parede de cá, vai tirar 15 de cá, nós temos 30 centímetros. 30 centímetros, tiramos mais 1,5, mais 150, mais 150, nós tiramos 330 centímetros. 330 centímetros, 1.500 menos 330, nós estamos falando aí, né, de 11 metros e 70. Temos 11 metros e 70. E aí você me põe uma porta eu vou tirar 15 de estrutura de cá, né? 15 de bonequinho, estrutura de cá. Então, aí, vou falar que aqui tem 15 centímetros, aqui tem 15 centímetros. Então, na prática, nossa porta, na verdade, 11,70 menos 30 de novo, nós temos aqui 11,40. Você pôs uma porta de 11,40. E aí você não falou nada. Você não falou nada. O que você acabou... Aí o seu cliente chega em você e fala, prezado arquiteto, arquiteta, vamos melhorar, né? Prezado escritório de arquitetura, estou orçando os materiais. Um empreiteiro me perguntou qual é a solução estrutural para essa porta desse tamanho. Eu vou ter que trabalhar com viga de madeira, viga metálica ou viga de concreto? Quando você faz isso, se você não tiver conhecimento, você está fadando essa construção a trabalhar com perfil metálico. Por que perfil metálico? Vocês vão aprender que para uma viga de concreto funcionar, ela precisa de uma altura. Uma viga ela tem altura e tem largura. Ela precisa de uma altura de aproximadamente o vão dividido por 12. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, 11 metros e 40, 11,4 metros e dividir isso por 12, eu não vou fazer a conta aqui, não. Se fosse 12 por 12, dava 1,
Isso vai dar aproximadamente 0,95 ou 95 centímetros. Então, significa, deixa eu mudar a cor aqui, o tamanho da linha e mudar a cor da linha. Significa que eu precisava, ó, contando onde está a laje, eu precisava de para baixo uma viga de 95 centímetros. Beleza. Se você pensou nisso, a contar da laje, né? A laje normalmente 15 centímetros, 15 menos 95, então eu preciso para baixo de 80 centímetros. Se você contou com isso, parabéns, dá para trabalhar com concreto armado. Então, o que eu estou querendo dizer? Se o seu pé direito, a gente fizer o corte aqui, né? Se a gente fizer o corte aqui. Se seu pé direito lá tinha 3,20, por exemplo, ó, tá aqui o pé direito, que é a baldrame, a viga de baixo, o piso, né? Se de laje a piso aqui, da parte você tem 3,20, se a gente tirar os 80 centímetros, 3,20 menos 80, 20 sobrou 60, 2,40. Se você pôs essa porta, essa esquadria, com uma altura de 2,40 para baixo, beleza. Mesmo sem você falar nada, você está indicando que é possível trabalhar com concreto armado. Se você faz essa porta com altura de 2,40 para cima, você está obrigando, mesmo que tacitamente, a trabalhar com estrutura metálica. E acredita em mim, a estrutura metálica é cerca de 2 vezes mais cara do que o concreto armado. Então, há de se ter conhecimento sobre os princípios construtivos e quando cada um se encaixa. Eu vou responder algumas perguntas nos comentários e vou continuar. Concordo, o engenheiro avalia o cálculo da ferragem para manter toda a estrutura projetada. Exatamente, exatamente. O engenheiro tem que saber qual que é o FCK do concreto, quantas barras vão lá dentro, se aquele tamanho que o engenheiro pré-definiu, se ele dá certo, você tem que mexer um pouquinho, mas são poucas coisas. Eu não posso simplesmente criar um elemento ali no meio, né? Eu posso mexer, às vezes o arquiteto pensou numa viga de 60, não, mas eu preciso de uma viga de 70, mas como eu tenho espaço ali, igual eu expliquei abaixo da janela ali, né, na verga, na contraverga ali, eu mexo caladinho ali dentro, não muda nada na arquitetura, o engenheiro mexe. Mas vocês vão concordar comigo, todas as vezes que o engenheiro tiver que fazer uma implicação no projeto que afete a arquitetura, esse projeto começou a dar looping, porque ele tem que voltar para o escritório de arquitetura para ser aprovado. Por mais que às vezes o relacionamento seja simples e está tudo ok, beleza, mas pensa comigo. Lá, quando um projeto passa na minha mão que eu não aprovo ele, e sou eu que aprovo os projetos, quando eu não aprovo um projeto por um motivo ou por outro, não estou falando só de estrutura, não. Estou falando por conta de não ter deixado, por exemplo, a permeabilidade correta, não ter respeitado os recuos, fachada testada, altura média do ponto central. O que isso acontece? Isso vai afetar toda uma cadeia para trás, porque esse projeto vai ter que voltar lá no arquiteto. Porque bateu aqui no órgão fiscalizador, no meu caso eu, a prefeitura, no qual eu represento, claro, né? E bateu e voltou. Então, isso tem que voltar para o escritório de arquitetura fazer a revisão. E se o projeto hidro já tiver feito e você, por exemplo, mexeu num telhado? O telhado era 2 águas, mas a parte mais alta, por exemplo, a parte mais alta com o centro, não pode ter mais de 10 metros e 20, é norma. Em algumas prefeituras, né? Não são em todas. Em alguns condomínios, por exemplo, todo condomínio Cirela é assim no Brasil. 10 metros e 20 do ponto central da calçada, independente da inclinação dela, ao ponto mais alto da construção. Pegou, deu 10,40, eu reprovei lá na prefeitura. Não pode. Vai voltar para o projeto de arquitetura. Aí vocês vão ver, telhado 2 águas não dá, porque senão vou ter que mexer no pé direito. E aí vai mexer no telhado, o telhado vai virar uma água só. Além da arquitetura ter que fazer a revisão, o projeto arquitetônico, o hidrossanitário vai ter que ser revisto e tem que ver se isso não reflete no projeto estrutural e tem que ver se isso não reflete no orçamento.
Por isso que hoje, cada vez mais, o AutoCAD, infelizmente, para mim, né, está sendo colocado de lado e está se trabalhando cada vez mais com o Revit, porque o Revit é um sistema integrado, né? Você fez essa modificação, como é um BIM, né? Tudo que está alimentado daí para frente automaticamente faz isso, né? Esse é o motivo do BIM, são essas idas e vindas, essa parte cíclica, tá? A Jaqueline pergunta assim, não, na verdade é o Rony. Professor, o Beiral conta, conta nessa conta, o Beiral conta na área construída, né? Porque ele projeta sombra, não permite água, então ele conta na área construída. Mas com relação para o cálculo de altura de vigas, não. Isso o Beiral não faz muita diferença. Mecanicamente, ele é uma capa comprimida que melhora o comportamento da viga. O Beiral é bom para a viga. Mas nesses termos, para a arquitetura, nessa profundidade nós vamos tratar por enquanto. Não se preocupe com o Beiral, a não ser área construída, tá? A Juliana pergunta assim, professor, o que você acha das construções com placa de EPS? Eu acho uma opção muito interessante, mas ainda vejo muita resistência. Trabalho em um escritório de engenharia e quase 100% dos clientes optam pela alvenaria convencional, com tijolos e pilares e vigas de concreto. Boa, Juliana, vamos conversar sobre isso? Ah, nós temos as mentalidades, né? É difícil a gente mudar a mentalidade, porque tem muita gente agarrada a ela. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou uma das pessoas agarrada a ela. Juliana, eu vou chegar na placa de EPS. Era, até hoje para mim, muito mais fácil eu fiscalizar uma obra de construção convencional. Muito mais fácil. Quantas eu já vi na minha vida? Quantas eu já projetei? Quantas eu já construí? Eu tive construtora. Casas de alto padrão, fiz 3 só. Casa de padrão médio, eu fiz mais umas 2, 3. Não são tantas assim. Mas creio em mim. São anos, né? Cada casa dessa é um ano. Então, assim, é algum tempo dentro da construção civil. É muito mais fácil para mim fiscalizar uma obra desse tipo, seja desde a hora do projeto, seja uma obra pública que eu estou fiscalizando, por exemplo, a construtora que licitou. Então, para a construtora que licitou, é mais fácil orçar, porque ela já fez várias. Para o pessoal da licitação, é mais fácil convencional, porque é mais fácil ter acervo técnico, provar a capacidade técnica de fazer aquilo. Então, o órgão público, ele ainda fica meio freado. Pensa comigo, eu estou te dando vários motivos pelo qual o pessoal ainda puxa o freio de mão de mudar de sistema construtivo, de sair do simples. Pensa comigo, eu estou pensando numa obra, por exemplo, a Casa da Mulher. Casa da Mulher no estado de São Paulo. É uma obra que nós recebemos, as prefeituras recebem verba, e junto com a verba vem o projeto pronto. Esse eu não tenho que aprovar nada. O projeto vem pronto do estado de São Paulo e falar, amém, é para fazer assim. E aí eu fiscalizo e sou fiscalizado. Esse tipo de projeto é um projeto que é uma estrutura mista. Tem estrutura metálica, estrutura de concreto armado e estrutura de tijolos aparentes. Estrutura mista. Ali dentro, nós temos 3 sistemas construtivos misturados. Mas esses sistemas construtivos são mais simples. Imagina se fosse optado no estado inteiro por placas GPS. Lá dentro da cidade de São Paulo, beleza, ia aparecer várias construtoras na concorrência, na licitação. Num raio de 200 quilômetros, beleza, Barueri, todos o grande ABC, o grande ABCD, e agora as pontas de São Paulo. E a divisa com o Paraná, e a divisa com Mato Grosso, e a divisa com Minas Gerais, né? Nós não teríamos aí essa facilidade. Então, é um dos motivos, tá? Esse é o motivo principal. Outra coisa, mão de obra, né? É muito mais farta, né, gente? Se você virar a esquina sem muita preocupação assim com o mundo e trombar numa árvore, vai cair 2 advogados, 1 engenheiro, 4 pedreiros, 8 serventes. Tem demais, né?
Então, é fácil de encontrar quem faça isso, é fácil de saber quem que tem ali. Agora, minha opinião a respeito do método construtivo do IPS. Eu acho ele hoje caro, Juliana, caro, mas acho ele excelente se você for diluir a eficiência energética dele ao longo do eixo dos tempos. Se você for fazer um estudo, eu queria ter feito um estudo de iniciação científica com isso. Um estudo do ganho de eficiência energética dentro da edificação e extrapolar isso para anos, número de anos. O quanto você economizaria de energia elétrica? É isso que eu estou querendo dizer. Para isso, você teria que ter uma estimativa. É complexo fazer isso, né? Porque você teria que ter uma casa do lado da outra, porque o posicionamento do sol teria que ser o mesmo, né? Essa casa com mais ou menos o mesmo arranjo de cômodos, né? Para você ter o tempo de permanência de radiação solar nas mesmas paredes. E medir termicamente dentro dessas casas ao longo de um ano, né? E das estações. Para que aí você comprovasse o que se fala, por exemplo, na hora que vai vender seu EPS, que você tem aí um delta de temperatura de até 5 graus Celsius. 5 graus Celsius é muita coisa. Em relação à construção convencional, até 5 graus Celsius. Eu sei que quando usar a palavra até, né? Se isso acontecer uma vez no ano, você pode chamar de até, porque aconteceu. Então, mas eu vejo com excelentes olhos quando a construção brasileira começar a ter uma capacidade maior de produção do próprio EPS, que é o EPS classe 5, tá? Os isopores, ou os EPS, EPS é uma sigla para espuma de polipropileno, não sei o que, não sei o que. Esses EPS têm classe de dureza e resistência. Para essas paredes, você precisa do grau 5. Então, é um isopor mais caro. Quando a fabricação ficar mais barata e a logística no Brasil melhorar, vai ser uma solução interessantíssima. E eu tenho alguma propriedade para falar para isso, porque você não me pegou de surpresa, Juliana. A Civil Proj, que é um escritório que ainda existe, que foi meu e agora é dos sócios, a Civil Proj é um dos 5 escritórios no Brasil que calcula tecnologia de paredes de concreto com isopor embutido da Arcs. Eu fui um dos pioneiros do cálculo estrutural desse tipo de parede, da NBR 63555. Então, assim, eu sei muita coisa a respeito disso, eu consigo te mostrar catálogos e tal, nós podemos depois, numa aula, porque aqui nós temos só mais 10 minutos, eu consigo, numa aula, aprofundar para você, assim, tirar as dúvidas que você tiver, pode ser pontual com relação a elas, que eu consigo tirar para você, modéstia à parte, a respeito desse sistema construtivo, tá? Já vou te contar um detalhe aí. Tem um cliente agora na cidade de Uberlândia, Minas, já não sei onde você está, tá? A cidade de Uberlândia é uma cidade aqui no Triângulo Mineiro, está a 90 quilômetros da onde eu estou, tá? Cidade de Uberaba e cidade de Uberlândia. Na cidade de Uberlândia, eu fiz. Ah, Juliana, você está em Uberlândia. Na cidade de Uberlândia, eu vou te pegar o bairro, então. Aí, em Uberlândia, eu fiz um projeto em EPS dessa empresa chamada Arcs para o cliente. E esse cliente, infelizmente, ele teve problema com o financiamento da Caixa Econômica Federal, porque o engenheiro da Caixa não aprovou os riscos, não financiou, justamente. Não é que não financia, Juliana, a planilha que substituiu a PIFUI, antigamente chamava PIFUI, né? Planilha de financiamento de unidades, sei lá o que, urbanas, blá, blá, blá.
Essa planilha foi substituída por uma outra que eu me fugiu o nome agora, estava com o nome na cabeça, fui falar da PIFU e isso fugiu. Essa planilha, o RT da obra, ele tem uma janela que ele coloca o método construtivo. Se ele é convencional, se ele é madeira, se ele é aço e se ele é não normalizado. Acontece que esse método da Arx ela é não normalizado. O que é não normalizado? A gente adapta uma norma brasileira a normas europeias. Então, aquele engenheiro não entendeu como correto aquilo lá. E o dono da casa já tinha feito financiamento, então ele teve um problema de looping aí. Infelizmente, ele vai ter que dispor de verba própria para construir esse tipo de casa. Então, muita atenção com sistemas construtivos alternativos. Muita atenção. O que eu estou querendo dizer? Wood frame, excelente sistema rápido, Celery. Wood frame, não, perdão. Wood frame, balão. Light steel frame, né? Steel frame, Celery rápido, fundações rasíssimas. Nós vamos ter eu vou falar sobre ele. Paredes de concreto com forma incorporada, que é essa de EPS. Muito cuidado. A pergunta, arquiteto e arquiteta, é: cliente, você vai ter que financiar ou é capital próprio? É capital próprio? Mete o porrete. Se tiver que financiar, muita atenção, tá? Muita atenção. Eu como arquiteto, não, vou pegar de novo o gancho da Juliana. Eu gosto disso, de participação. Eu, como arquiteto, não tenho que me preocupar com o sistema construtivo. Problema do engenheiro e do cliente. Muito bem. Você sabe quanto tem a espessura de uma parede na norma que vocês usam para projetar? Vocês usam dois tipos de parede. Uma parede de 15 e uma parede de 20. A parede de 15 é para fazer ela no tijolo de 12, porque você tem um e-mail de reboco de um meio de reboco do outro lado, fechou os 15. A parede de 20 é para você fazer com o tijolo deitado, 25, para você fazer com o tijolo deitado, você deita o tijolo tem 19, ela acaba ficando com um pouquinho mais de 20, que ela vai ficar com 22. Até aí é 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro, por perda de construção. Agora, senhoras e senhores, se você for trabalhar com uma parede de EPS, por exemplo, a parede estrutural ela vai acabar com 26 centímetros, 26 de espessura. Então, se você veio com a parede convencional de 15 ali, nós estamos falando de diferença de 11 centímetros. E aí começa a pegar 11 centímetros num corredor em que a regra do condomínio reza que esse corredor, ou a regra de acessibilidade reza que esse corredor tem que ter 1 metro pelo menos, 90 centímetros. Vai, corredor não pode ser menor do que 90 centímetros. Você me faz um corredor com 90, eu preciso e coloca 2 paredes estruturais. Eu estou comendo aí quanto? 11 centímetros desse corredor, se eu pegar pelo centro, porque é 5,5 de um lado, 5,5 do outro. Acabou com o seu corredor, acabou com a sua obra. Essa obra tem que passar, esse projeto tem que passar por revisão. Dá uma diferença gigante no final. Então, o sistema construtivo acaba impactando. Nossa, acaba não. O sistema construtivo impacta demais na vida do arquiteto. Ele tem que saber do sistema construtivo. Não tem jeito. Ele tem que avaliar os prós e os contras. E sempre, por experiência própria, sempre o primeiro pró, me convença ao contrário, eu quero viver no mundo, um dia que o dinheiro não seja a primeira pergunta que o cliente vai te fazer. Eu quero viver nesse mundo, em que a primeira coisa que o cliente vai te perguntar é: vai ficar mais caro? Mas, infelizmente, eu estou com meus 39 aninhos, estou entrando para a galera da quarentada. E deixa eu te falar, eu não tenho essa ambição de viver nesse mundo que a primeira pergunta vai ser: nossa, será que nós vamos economizar carbono? Será que nós vamos judiar menos da natureza tão judiada? Eu quero ver o dia que isso vai acontecer, tá? Por enquanto isso não acontece, por enquanto a pergunta para vocês vai ser: qual mais caro vai ser ajudar os bichinhos? Hã? O ser humano é egoísta, moçada. A gente morre se a gente viver 100 anos, é um recorde. Em 100 anos, a gente fez as contas e sabe que a temperatura vai subir 1 grau, vai ficar chato, infernal, mas eu tenho dinheiro para ter ar-condicionado, eu estou me lixando para os outros que não têm.
né? É por aí que a conversa começa. O ser humano é egoísta. Muito bem. Muito bem, muito bem. Pessoal, eu vou encerrar essa aula daqui, porque não dá tempo de eu entrar muito, mas já falei para vocês, concreto armado, alvenaria e concreto armado é a obra, é o sistema construtivo mais optado por todos. Por quê? Porque tem muita mão de obra abundante, tá? E como é assim, ele é fácil de financiar, é fácil de construir, é fácil de projetar, não tira ninguém da zona de conforto, né? Não tira o arquiteto da zona de conforto, não tira o engenheiro da zona de conforto, não tira o pedreiro, não tira o mestre, não tira o dono, não tira o orçamentista. Então é muita gente ficando dentro da zona de conforto. Sou a favor? Não. Não sou a favor. Inclusive, tá, a construção, a estrutura da minha casa, mais de 70% da estrutura da minha casa é pautada em madeira. Não é 100%, porque o fechamento é em alvenaria, a laje é em concreto armado e a piscina não dá para fazer em madeira, ela é em concreto armado. Mas o resto, a estrutura é toda em madeira. Sabia disso e paguei esse custo. Pensando no meio ambiente? Talvez, mas pensando numa arquitetura diferente. Parem e pensem, né? O acabamento de uma estrutura de madeira com o acabamento da estrutura de concreto armado. Na minha humilde opinião, não sou arquiteto, vocês que são treinados para ter muito mais bom gosto que eu acho que nem se compara, né? Você vê vigamentos e pilares de madeira do que ver aquele negócio de concreto rebocado. Por mais pintadinho que esteja, né? Se deu um tratamento com textura, veio lá com arenato, veio lá com fugê, acho que nem se compara. Então, tem clientes que vão aceitar as ideias de vocês. E eu falo isso muito no presencial. No presencial eu não dou essa matéria, eu dou o sistema, a parte do cálculo estrutural. E quando eu estou abrindo a aula, né, sempre a primeira aula antes do cálculo, eu faço um geralzão, como eu estou fazendo com vocês aqui. Eu vou terminar essa aula dizendo para vocês: se o arquiteto não fizer, se o arquiteto não propor, se o arquiteto não for agente de mudança, ninguém vai ser. Tá bom? Ninguém vai ser. Não esperem que o engenheiro vá propor uma solução verde. Não espere que o engenheiro vai propor um telhado verde. Não espere que seja um engenheiro que vai propor um reaproveitamento de água da chuva, água cinza ou água marrom, cada região fala de um jeito. Não esperem que seja o engenheiro que vai propor você trocar o concreto armado por uma estrutura de madeira ou por uma estrutura de bambu. Não esperem isso. Vocês são os agentes de mudança. Nós somos obrigados a mudar. A engenharia é obrigada, ela se vê obrigada. O engenheiro é pioneiro numa série de coisas, naquilo que eu falei na parte de infraestrutura. Não tô desmerecendo a engenharia, não. Pelo contrário, eu luto pela classe. Mas nessa questão de habitações, sejam elas públicas ou privadas, se não partir de vocês, não vai partir de ninguém, se vocês querem saber, tá? A Juliana fala que é casada com um engenheiro e ela é bem resistente a essas mudanças. Juliana, claro, chama-se zona de conforto. Você pode dizer isso para ele, é óbvio, ele deve ter visto quantas vezes a mesma coisa. Ele sabe de trás para frente como é que faz. De trás para frente. Ele precisa de 15 minutos, 20 minutos numa obra para bater o olho e saber se está no esquadro, se está fora do esquadro, o que vai fazer agora, o que ele precisa comprar, o que ele não precisa. E aí você vai lá e quer mudar tudo? Quer botar parede de isopor lá, para ele ter que estudar de novo como é que vai rebocar isso, como é que é a aderência, mudou o jeito de rebocar. Ele não sabe se o pedreiro agora está enrolando. Ele sabia quantos metros quadrados o pedreiro faz de reboco por dia. Você me bota uma parede de isopor, eu tenho que descobrir tudo de novo. Você está me tirando da minha zona de conforto, você está me entendendo? É isso aí, ué. É isso. A Jaqueline disse que em 16 anos fez uma com EPS. Difícil o cliente optar, difícil. Mas se não partir, a Jaqueline que fala que fez uma em 16 anos. Jaqueline, mas se não for vocês, tá? Vai ser não.
Às vezes o cliente não tem nem esse conhecimento, tá? Porque, gente, eu sei que vocês têm que encerrar, nós temos que encerrar, mas uma coisa é muito importante. Nesse momento, uma casa com tecnologia de PS, uma casa de madeira, infelizmente, ela é uma casa para classe média. Se eu não falar que é classe média alta, porque ela vai ficar bem mais cara. Hoje em dia, ela fica com custo-benefício, um custo mais alto, né? É óbvio que, né, se você for diluir isso ao longo do tempo, o benefício que isso pode, você pode até conseguir diluir isso, mas é difícil. A Jaqueline, eu tenho certeza que essa casa que ela fez com o IPS não foi uma casa de 40 metros quadrados. Não foi para um cliente numa casa de 40 metros quadrados. É difícil. Pode acontecer? Claro que pode, ué. É óbvio que pode. Mas é difícil. Então, esse tipo de tecnologia, infelizmente, ainda, na minha humilde visão de mundo, ainda está fadado a condomínios fechados e casas de alto padrão. Olha lá, Jaqueline faz interior, mão de obra com EPS é péssimo. É novo, Jaqueline. É novo. É novo. O cara não conhece o rendimento ainda. O cara fez 2 obras, 3 obras. E aí você pega um cara que fez 2, 3 obras, você sabe o que está acontecendo? As empresas de engenharia e os construtores, os empreiteiros estão saindo na porrada por causa desse cara. Eu pego lá uma obra boa, Jaqueline. Quando eu fazia? Não faço mais. Hoje não, nem posso. Nem posso mais ter empresa, não posso ter nada disso, né? O servidor da área de engenharia não pode concorrer com os interesses lá, né, do Estado, do município, mas vai lá, antes, você me indica lá, faz um projeto e tal, me indica, eu pego uma obra num preço bacana, porque é uma obra diferente, dá para tirar um careminguá a mais, eu vou sair no tapa com um construtor que tem um pedreiro que fez o reboco numa casa que eu entrei e ficou boa. Do cara que assentou o revestimento porcelanato na parede de 1,20 por 1,20, fazendo os cortes, os cantos lá na parede de PS. Eu quero esse cara trabalhando para mim, ué. Nós vamos sair no tapa. Aí acabou, ele vai sumir do mercado, porque aí eu vou pegar uma obra grande e vou botar ele para trabalhar, e aí na hora que acabar ele já tem. Entendeu? É difícil até. Infelizmente não é a resposta que eu deveria dar, né? Olha aí, ó. Não é, tá vendo? Não é uma casa pequena, é uma casa de milhões de reais, é no plural, né? Muito bem, moçada. Nossa próxima aula, semana que vem, aí nós vamos ter aí já mais especificamente. Primeiro, compromisso de vocês de dar aquela olhadinha nas ACQAs, para a gente poder comentar em cima das ACQAs, eu poder ajudar vocês aí a discorrer nas ACQAs de vocês. E aí, vamos falar um pouquinho de cada método construtivo? Vamos falar da madeira, mais especialmente, vamos falar da metálica, vamos falar do steel frame, vamos falar do bambu, vamos falar de algumas construções, tá bom? Eu falei demais, e é assim, né? Se só eu falar, eu falo demais. Ainda bem que houveram algumas participações aqui. Na próxima, não fique com vergonha, pode abrir o microfone, pode falar à vontade, tá? Espero de coração que vocês tenham gostado. Um abraço para todos e até a próxima. Uma matéria gostosinha, sim, só. É gostosa, é uma matéria boa. Não é ruim, não. É muito real, a matéria é muito real, é aquilo que você vê, você está vendo. A gente só vai discutir. Olha que delícia na hora que a Juliana fez a pergunta, o que eu acho disso? E aí eu consegui linkar uma série de coisas, senão eu nem ia pensar nisso, não estava vertido para isso. Então, por favor, me ajudem na condução dessa aula. Estou pedindo ajuda para vocês. Me ajudem a conduzir a aula, tá? Valeu, obrigada. Um abraço para todos. Vou parar a gravação.